Vamos dando, então, continuidade às reflexões sobre o estudo do conto La Loba e a cura pelos contos, tá? Onde a principal parte, a essência desse conto é justamente esse cante sobre os ossos, eles voltarão a viver, né? Isso é totalmente simbólico e vai trazer a ideia desse conto, tá? E é sobre isso que a gente vai continuar falando, né? E sobre a importância da gente pegar esse conto como um suporte para todos os outros contos que virão adiante, tá? Porque a ideia totalmente é essa, é da gente fazer aquela escavação no nosso interior, sabe? Olhar para dentro, realmente, para as nossas dores, para aquilo que nos toca mais profundamente, mas que a gente não costuma olhar, e até para coisas que a gente não pensava e que começam a vir, tá? Então, quando a gente percebe esses ossos, né, que são justamente essas coisas que estão lá dentro da gente, essas questões que estão lá, quando a gente percebe, e a gente percebe também, se conscientiza do que nos causaram no decorrer da nossa vida, essas dores, né, do que elas geraram na gente, o que a gente acabou fazendo com a nossa vida em muitos aspectos, é aí que a gente entende por que que ela fala em ossos, né? Os ossos é aquilo, a única coisa que resta, na verdade, né? Quando um ser morre, seja ele qual for, a última coisa que vai desintegrar-se é os ossos, né? Um dia eles vão virar pó mesmo. Mesmo eles virando pó, esse pó ainda vai estar se misturando com alguma parte da natureza onde estiverem esses ossos, né? Mas, assim, o que ela quer trazer simbolicamente é justamente isso, é que os ossos, eles ainda estão lá, naquele deserto dentro de nós mesmos. E por que deserto, né? Porque é aquela parte onde a gente nunca vai, a gente não costuma frequentar, a gente às vezes nem conhece o que tem naquele deserto. A gente esquece que existe, é como se fosse aquele local totalmente esquecido de tudo, de todos, inclusive de nós mesmos, né? Enterramos essas partes nossas ali, tá? Então, ela diz que quando ela canta sobre os ossos, e aí a gente falou na aula passada, né, sobre esse cantar, esse significado simbólico do cantar, né? Quando se canta sobre esses ossos, é como se estivéssemos soprando vida para eles, e esse cantar levasse a vida e aos poucos aquilo fosse voltando à vida, como se fosse um renascimento, né? Aí a gente pode lembrar da morte do renascimento, né? Tudo na vida existe por esse processo de morte e renascimento. Para que a gente possa ter algo que venha novo, nós precisamos aprender também a morrer, né? E a trazer a vida de novo, a cantar sobre os nossos ossos, né? Nunca será da mesma forma, nunca será a mesma coisa, mas esses ossos, é importante a gente perceber que eles não vão se tornar outra coisa, não, eles vão se melhorar, eles vão trazer conteúdos melhores, eles vão voltar à vida com outro sopro, né? Que é justamente o que a gente faz quando a gente passa por uma morte, seja ela qual for, né? Ou na vida real, é, uma morte mesmo de alguém, ou de alguém querido, né? De um animal, enfim, uma morte que a gente sofre, a gente vive esse luto, a gente sofre, chora, e quando a gente está pronta, aí adiante a gente vai com mais conteúdo dentro de nós mesmos. Então, da mesma forma, quando a gente vivencia o luto simbólico, a gente vai também trazer a vida de novo, mas com um outro ar, né, com um outro olhar, como se fosse com uma renovação interna, tá? Então, a sabedoria ancestral que recolhe o que foi perdido e, através do canto, devolve a vida à alma. Então, nessas poucas frases, a gente vê os objetivos e a proposta principal de todo esse livro, tá? Nós, durante todos esses contos, vamos ser essa Laloba. Nós vamos ter essa Laloba dentro de nós, que vai lá, que vai como a grande mãe, né? A grande mãe simbólica, ela vai lá, ela vai cuidar, ela vai curar, ela vai trazer a vida. E essa grande mãe, essa Laloba,
está dentro de nós, de cada uma de nós. Ela não vem de fora, ela está dentro. É ela que está lá naquele deserto dentro de nós, tá? Então, a velha de 2 milhões de anos e os óvulos férteis, né? Ela menciona isso lá na parte onde ela fala do conto, né? A autora descreve a loba como a personificação da velha de 2 milhões de anos, a mulher selvagem original que vive dentro de nós. Psicologicamente, esta velha habita um local muito específico, a pelve feminina. Achei importante a gente falar sobre isso, sabe? Porque é o nosso útero, a nossa pelve, o útero, né? Os ovários, todo esse aparelho que nós temos, ele gera outra vida, ele traz a vida, né? Então percebam que é tudo muito simbólico quando ela fala da pelve feminina, né? Ela vai mencionar desse órgão que só a mulher tem de trazer a vida, que é usado realmente pela natureza para essa função, tá? Então, situada ao lado dos óvulos e das sementes biológicas. Ela é a guardiã do que já morreu, do que está morrendo nas mulheres. Então, o ato de cavar a terra, né? Estes associa o prazer físico que muitas mulheres sentem ao cavar o solo, mexer no esterco e plantar bulbos na primavera, e uma busca intuitiva por essa velha de 2 milhões de anos. Então, é por isso que também ela fala bastante desse fazer, né? Esse fazer que está ligado à mulher, à figura feminina, né? Esse fazer, esse mexer na terra, esse criar de alguma forma, sabe? Tem tudo a ver com esse ato de trabalhar o seu interior. Quando a gente está ali ligado ao fazer ligado à natureza, nós estamos nos mexendo por dentro, nós estamos também mexendo naquela terra interna, né? Aquilo que está fora também está dentro. Então, quando a gente está envolvida com a natureza, né? Por isso que ela fala bastante sobre essa questão da mulher, né? Como muito ligada à natureza. É, a falta do esterco, né? Tudo que ela fala é tudo simbólico, tá? A gente não pode pegar ao pé da letra, porque se a gente pegar o que ela diz ao pé da letra, nós não vamos nos aprofundar e muitas vezes a gente vai até se perder nessa leitura, não vai conseguir entender a beleza do que ela traz, né? Então, vamos ver aqui a falta do esterco, né? O que, que ela traz? Quando uma mulher procura a análise dizendo, não me sinto mal, mas também não me sinto bem. O que, que é essa análise? É uma terapia, tá? Quando ela vai em busca de uma terapia. O diagnóstico arquetípico costuma ser uma falta de esterco, ou seja, um distanciamento dessa terra profunda e nutritiva da alma. A cura para esse estado de dormência reside em reencontrar a velha recolhedora de ossos. Então, quando uma planta está morrendo, o que, que a gente costuma fazer? Colocar lá um esterco, né? Aquela terra que vai dar aquela nutrição, aquela força para que aquela planta venha bonita, venha forte, se reaviva, né? Então, essa laloba, essa velha de milhões de anos, de 2 milhões de anos, ela é aquela que vai levar aquele esterco, que vai levar aquela vida de volta para nós. Então, fica muito claro aqui que nós não vamos encontrar isso lá fora e que ninguém vai poder fazer por nós. Então, quando a gente vai até numa terapia, por exemplo, e a gente acha que quem vai fazer alguma coisa por nós é a terapeuta ou o terapeuta, isso não é verdade, porque ninguém pode fazer nada por nós. O que pode fazer esse terapeuta, né, essa terapeuta, um livro como esse, pode fazer com que a gente se relembre das nossas forças interiores, mesmo que a gente nunca tenha ouvido falar sobre elas. Então, a gente nunca estudou sobre esse livro, mas se a gente vai fazer uma terapia, por exemplo, e aquela terapia mexe lá com o nosso inconsciente, a gente começa a entrar em contato, a gente se entrega para aquela análise, né, para aquela terapia, nós que vamos encontrar. Essa laloba, ela vai acordar dentro de nós. Por isso a gente começa a dar os passos, né? Então, o livro, ele vem nos recordar daquilo que nós já temos dentro de nós. Todas nós.
porque a gente nasce mulher, a gente nasce com os órgãos que geram a vida. Nós nascemos com a nossa ânima, que é a figura feminina, né? Ela vem desabrochada em nós. Ela não vem como no homem interiorizada, ali no seu interior. O que vem interiorizado em nós é o masculino, a figura do ânimos. Esse vem lá interiorizado em nós. E nós precisamos dele também. Sem ele, a gente não consegue realizar, né? O masculino em nós é a realização, é aquele que vai e que faz. Tanto que está ligado com o sol, o masculino, né? O masculino está ligado com a figura solar. Agora, o feminino, ela já está ligada com a figura lunar, a imagem da lua. É aquele algo mais introspectivo, né? É a noite, é o mistério. E é dentro desse mistério que a gente gera a vida, né? E eu não estou falando só de vida humana, eu estou falando da vida em todos os sentidos. Quando a gente realiza um projeto, quem está gerando esse projeto, quem está tendo as ideias, quem está tendo a força para que as ideias surjam, quem tem aquela vontade, aquele entusiasmo, aquela coisa da vida, é a nossa ânima, a nossa mulher interior, é o nosso feminino. E quem pega tudo isso e transforma nesse projeto para jogar no mundo, é o nosso ânimo, a nossa figura masculina. Tá? O problema é que as mulheres, em sua, vou dizer até numa grande maioria, está dentro de uma sociedade muito patriarcal, dentro dessa sociedade que exige demais e que não valoriza essa figura feminina tão importante, né? Então a mulher ela está castrada dentro da sociedade. É um ser castrado, é um ser calado, um ser silenciado. E a mulher não consegue ser ela mesma, né? Então parece que ela precisa sempre competir com o homem, sendo que não tem como competir com o homem. Nem o homem tem como competir com a mulher, porque os dois, eles são complementares. Um complementa o outro. Os dois são importantes dentro da sociedade. E a mulher, ela precisa, então, encontrar esse caminho que a autora traz. Porque esse caminho vai fazer com que ela valorize essa mulher que existe dentro dela. E aí, essa mulher, ela vai ficar muito mais criativa, amante da vida, né? Ela vai ficar reflexiva, compreensiva, com muito mais amorosidade, com amor pela vida, né? É, existe uma infinidade de benefícios para que nós possamos, então, nos integrar a essa mulher que existe dentro de nós mesmas. E por mais que a gente diga que, eu sou mulher, né, eu sou muito mulher, eu pinto a unha, eu vou na cabeleireira, não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente, na verdade, precisa sempre se perguntar por que nós estamos fazendo isso. Por quê? Né? E aí fica essa pergunta aqui. Então, existe uma obrigação moral de retornar do deserto, ou seja, você não vai ficar lá. A gente entra nessa nossa interioridade, a gente entra lá, a gente vivencia o que a gente tem lá dentro, mas a gente vem e vive isso na nossa vida real. Nós não fomos feitas para ficarmos escondidas, a gente foi feita para viver a vida com quem a gente é, da forma como a gente é, né? Então, o contato com esse mundo subterrâneo e com as essências nos preenche de grandeza e nos força a agir a partir da nossa natureza mais integral. No entanto, a autora traz uma advertência baseada na abordagem junguiana. Algumas pessoas cometem o erro de apenas deixar bonito ou se deixar capturar pelo êxtase desse inconsciente profundo. Ou seja, né, nós não precisamos ficar naquele êxtase daquilo que está lá dentro de nós. Né? Não adianta só a aparência. Nós não temos que ter só a aparência. Na verdade, a gente precisa trazer para a vida isso. Viver como a gente verdadeiramente é, sem nos esconder, sem deixar de, de colocar a nossa voz,
né? Então, nós não vamos ser só para dentro, a gente vai ser realmente para fora também. É de dentro para fora. Para evitar essa armadilha, existe uma tarefa essencial de retornar à superfície e exprimir no mundo de cima o que foi aprendido lá embaixo. Nossa função na vida rotineira é provar que recebemos o sopro de La Loba, demonstrando, captando e vivenciando de forma prática na realidade concreta. Então, é viver a nossa verdade, não nos esconder, colocar a nossa voz sem medo, mesmo que haja críticas, a gente precisa estar seguras naquilo que a gente sabe que a gente é. Então, o que ela diz é: vamos ser o mais autênticas possível, aquilo que a gente pode de melhor fazer por nós mesmas. A natureza do self animal, ressuscitado. Então, é aquele lobo que estava lá, né? Só ossos, veio à vida e se transformou nessa mulher que saiu sorridente, né? A transformação final do lobo em uma mulher que ri e corre livre representa um momento em que a mente e os instintos se misturam harmoniosamente, permitindo que a vida profunda embase a vida cotidiana. A autora enfatiza que esse self animal instintivo que recuperamos não é um personagem romântico de desenho animado. Então, lógico, nós não vamos agir como se fôssemos algo fora da realidade, né? Nós estamos no mundo real, nós vamos ser as mulheres que sempre fomos, porém com a nossa autenticidade, sendo aquilo que a gente precisa ser. E o que é que a gente é? Né? Nós não somos só razão, nós somos emoção, nós somos instintos, nós somos a nossa autenticidade. Então, quando a gente entra em contato com essa nossa parte interna, a gente vai justamente perceber o que a gente andou abafando, oprimindo dentro de nós. E por que a gente fez isso? Para agradar a quem? Com medo de quem, né? E isso que estava lá escondido, a gente começa a trazer para o mundo, para a vida, para a nossa vida do dia a dia. A gente começa a dar mais as nossas opiniões sem medo. A gente começa a aceitar as críticas, não tem problema. Podem criticar, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. Então, isso é agir de forma genuína, conforme a gente realmente é dentro da gente. Ele é real, tem dentes de verdades, um rosnado real, garras afiadas e uma capacidade de ouvir inigualável. Então, nós não somos sempre as boazinhas. Tem momentos que a gente vai brigar, a gente vai não concordar, a gente vai sustentar a nossa opinião e a gente também não vai agradar. Ao mesmo tempo que a gente vai ter aquilo que é próprio da mulher, a amorosidade, o ombro, né? O acolhimento, isso é próprio da mulher. Já vem com ela. Né? Recuperá-lo, ao recuperá-lo, a mulher conquista a liberdade de expressar sua raiva, sua criatividade, sua alegria, de forma inabalável. Então, é justamente isso, né? Você vai expressar aquilo que você realmente tem dentro de você. E de forma inabalável. Existem críticas? Existem, mas isso não vai nos abalar. Agora, é óbvio, né, que mais uma vez eu retorno ao que a autora falou, lá, mais para o início. Isso não quer dizer que é para a gente sair por aí gritando, quebrando tudo, desrespeitando as pessoas. Não, não é isso. Nós vamos apenas nos colocar no mundo aceitando a quem a gente é e que as pessoas também vão precisar aceitar, né? Então, sem prejudicar ninguém, sem desrespeitar ninguém, né? Que é como deve ser realmente. Então, ela faz algumas perguntas, né? De diagnóstico. Para ajudar a mulher a identificar o estado de sua própria vida instintiva e decidir que canção ela precisa entoar sobre seus ossos, a autora propõe uma série de perguntas reflexivas que servem como um roteiro de autoavaliação. Então, ela coloca essas perguntas, né? O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Espera aí que alguém pediu para entrar.
Acho que entrou, né? Em que condições está o meu relacionamento com o self instintivo? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi a Loba? Então, são perguntas bem provocativas e bem profundas. Não são perguntas muito fáceis de responder, mesmo porque elas estão bem, são perguntas bem simbólicas, tá? À medida que a mulher derrama suas mágoas e anseios sobre essas questões, ela inicia o processo de ganhar carne e se revitalizar. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas perguntas, umas 3 perguntas, tá? E depois a gente vai fazer aí uma prática, tá bom? O que aconteceu com a voz da minha alma, né? Quando a mulher perde contato com a sua natureza selvagem, a voz da sua alma silencia-se e é amordaçada. A voz se cala. Sem essa força reguladora central, ela perde a capacidade de registrar a melodia de seus ritmos interiores, de ouvir o discurso de sua própria alma, de se expressar, calando-se mesmo quando, no fundo, está ardendo de paixão ou indignação. É o famoso engoliu em seco, né? A voz se cala, você engole, desce daquele jeito, quadrado, né? E fica por isso mesmo. Cantos esquecidos. Muitas mulheres passam anos cantando apenas, então é a canção da alma faminta, esquecendo-se de algo, do alegre canto bondo, que é o canto profundo, tá? Então, ela passa a cantar aquele canto da fome, né? A fome da alma dela, ou seja, ela não canta aquele canto alegre, que é o canto profundo, que é o canto para sua alma, tá? Quando ela simplesmente deixa de ser quem ela é, engole quem ela é, né? É como se esse canto começasse a ser um canto de fome, tá? Quando a gente é quem a gente realmente é, sem medo, né? É como se uma satisfação inundasse o nosso ser, né? Como se nós nos sentíssemos plenas e completas. Então, esse é o canto alegre, né? O canto profundo, tá? Cantar sob os ossos significa usar a voz da alma. Esse canto não é um exercício intelectual, mas uma expressão visceral que emana do saber escondido nos ovários, contido nos ovários, vindo do fundo do corpo, da mente e da alma. Então, é quando a gente quer realmente olhar para aquilo que a gente um dia abafou, oprimiu, né, ou que nos oprimiram. Quando a gente vai lá, olha e sente aquela dor, né? Deixe que a dor venha nos visitar. Recebe e acolhe. Porque quando a gente ouve alguém que está com uma dor na alma, né? E a gente está ali para dar aquele apoio, para estar junto, o que que a gente faz? A gente abraça, não é? A gente abraça, a gente dá nosso apoio. Às vezes a gente nem precisa falar nada. Então, é exatamente esse é o canto da alma que a gente precisa dar para essas nossas partes. É esse acolhimento, né? Esse puxar para cá, olhar para aquilo e trazer para uma reflexão, uma conversa e trazer para a vida aos poucos, para a nossa vida do dia a dia, integrar, né? Então, basicamente, é isso que é o cantar sobre ossos, né? Soprar alma. Cantar sobre os ossos é sussurrar a verdade do próprio poder e das próprias necessidades, soprando alma sobre o que está doente ou precisa de restauração. Um trabalho solitário. Esse hino de criação é um trabalho solitário, realizado no deserto da psique. A mulher não deve cometer o erro de tentar extrair uma força do amor de um parceiro ou de fontes externas. Então, o trabalho é solitário. A gente não pode esperar que pessoas próximas a nós, parceiro, amigos ou algo externo, venha fazer esse trabalho por nós, tá? É nós que devemos, então, fazer esse trabalho
dar esse apoio para aqueles conteúdos que estão dentro de nós e que precisam ser reintegrados, tá? Nada mais é do que o Jung sempre falava, né? Acolher suas sombras, conversar com elas e reintegrá-las. Esse reintegrá-las, colocá-las na vida de forma que seja ecológico para todos, né? Não só para nós, mas tem que ser para todos. Não, nós não podemos simplesmente abafar quem somos para caber no mundo das pessoas que nos rodeiam. Nós precisamos integrar nossas partes, respeitando quem está em nosso entorno. Então, é, é nisso que se resume aqui, o que aconteceu com a voz da minha alma, né? Agora, continuando um pouquinho essa reflexão, aqui com essa mesma questão, sua voz foi silenciada pelo predador natural da psique, aquele complexo que escarnece do insight e exige submissão. Então, quem seria, né, esse predador natural, né, da psique? Dentro das próprias mulheres existe esse predador, porque quando a gente é silenciada, a gente garante que essas nossas partes fiquem quietas. A gente garante isso. Nós mesmos acabamos prendendo isso tudo dentro de nós e não deixando que vá a vida, que tenha vida, né? E nós também não olhamos. Então fica lá só em ossos, né? Então, confronte esse predador. O que é o confrontar o predador, né? É quando a gente chega para aquela voz nossa interna que diz que a gente precisa ficar daquele jeito, a gente confronta essa voz interna. A gente confronta isso, mas por quê? Mas por que precisa ficar aí? Por que não pode? Essa minha parte não pode ser integrada, né? Vai causar algo? Ou nós vamos passar por alguma coisa se a gente integrar essa parte? Nossa, né? Então, essa confrontação é justamente essas questões que a gente vai fazer para nós mesmos. É um trabalho totalmente solitário, nós com nós mesmas, né? Recupere o direito de falar sua verdade, sem os filtros da doçura imposta pela cultura. Às vezes, aquilo que a gente tem a dizer não é tão bonito. E por que será que esse predador interno faz com que isso fique ali guardado porque não é tão bonito, porque não é tão agradável dentro da sociedade? Então, esse confrontamento é para esse predador interno que está dentro de nós mesmos. Tudo bem, a sociedade fez isso, mas nós colaboramos também. A gente colabora para manter tudo muito bem quietinho, sem que haja nenhuma intromissão naquilo que já está feito, né? Então, é disso que ela fala. Reate seus ritmos naturais e pare de arder em silêncio. Quando a gente está naquele movimento interno que a gente não aguenta, e aí a gente aparece em um lugar ou diante de algumas pessoas, aquelas até que nos magoaram, que nos oprimiram, e a gente sorri como se nada houvesse acontecido, nós estamos desrespeitando nossos ritmos naturais e estamos ardendo em silêncio. Então, ela fala sobre isso, né? Quando ela faz essa pergunta, né? O que aconteceu com a voz da minha alma? Então, esses fatores, eles colaboram para que tudo ocorra como uma cultura deseja, como uma sociedade deseja, como pessoas externas a nós desejam. E às vezes nós mesmas somos os fatores externos que vai fazer isso com outras mulheres. As mulheres não são amigas reais das próprias mulheres, elas não são parceiras das próprias mulheres. Mulheres destroem mulheres na nossa sociedade. Então, a gente precisa, sim, refletir bastante sobre tudo isso. Quais são os ossos enterrados na minha vida? Na simbologia arquetípica, os ossos representam a alma e o espírito indestrutíveis. Embora a alma possa ser dobrada, amassada, ferida ou marcada pelas queimaduras do medo,
ela não morre, pois permanece protegida no mundo subterrâneo por La Loba. Então, não importa o que aconteça, na sociedade ou na nossa vida, não importa. Os ossos estarão sempre lá dentro de nós. E La Loba também. Ela estará lá, pronta para vir quando a gente se conectar com ela. Os ossos de lobo, enterrados sob a areia do deserto psíquico, representam o self selvagem e a natureza instintiva. Trata-se daquela criatura interna dedicada à liberdade e ao que permanece incólume, que jamais aceitará os rigores e as exigências de uma civilização morta ou excessivamente domesticadora. Esses ossos são a nossa estrutura básica, o rizoma, ou a semente original. Se a mulher escavar o deserto e recuperar essa base essencial, qualquer dano ou devastação anterior na sua vida poderá ser corrigido e reparado com uma nova semeadura. Dentro de nós estão os ossos espirituais necessários para que modifiquemos a nós mesmas e ao nosso mundo. Então, esses ossos enterrados na nossa vida, né, de cada uma de nós, é tudo o que a gente tem de mais essencial e de mais genuíno. É a gente mesmo, todos esses ossos. Não existe um que não seja parte de nós, né. Todo esse conteúdo que está nesse deserto, ele só não está sendo integrado na vida. E quando a gente integra, vai integrando todos esses nossos conteúdos, a gente vai, eh, dizendo para eles que eles existem, que eles fazem parte de nós, e que eles não estão, eh, divididos, né, não existe essa divisão. Nós vamos nos fortalecendo cada vez mais, porque são partes de nós. Nós vamos ficando cada vez menos fragmentadas e cada vez mais fortes com todas as nossas partes. Continuando aqui, essa reflexão, quais são os ossos da minha vida, né? São os sonhos, os talentos e potenciais que você abandonou para servir às expectativas alheias. Escave seu deserto pessoal. Recolha estes restos de aspirações criativas e as leve ao fogo da consciência, para que possam ser incubadas e trazidas novamente à forma vital. Honrar o que foi esquecido é o primeiro passo para renascer com autenticidade. Então, ninguém sabe quais são esses ossos, né? Ninguém sabe, a não ser nós mesmas. Só nós sabemos. E existem ossos que estão tão enterrados e são tão antigos que nem a gente suspeita que eles estão lá e que eles existem, mas eles existem. E conforme a gente vai fazendo essas escavações, entre aspas, né, mais perto a gente está desses ossos também, que a gente não conhece, né. E quanto aprendizado para a nossa vida, né, quanto crescimento. Em que condições está o meu relacionamento com o self instintivo, né. Então temos aqui 2 partes. Para avaliar esse relacionamento, observe os sinais que mostram se ele está enfraquecido ou saudável. Sinais de um relacionamento prejudicado ou perdido, relacionamento com o nosso self. Você sente aridez, fadiga, fragilidade, tristeza e desânimo. Sente-se impotente, bloqueada e inconstante, e não consegue realizar seus projetos. Entrega sua criatividade para os outros ou escolhe relações, trabalhos e amizades que te esgotam. Preocupa-se demais com a opinião alheia. Afastou-se da própria revitalização e busca refúgio na inércia ou no intelectualismo. Tem medo de revelar, de começar algo ou de mostrar sua obra antes da perfeição. Precisa sempre estar perfeito, senão você não mostra. E sinais de um relacionamento saudável com o self ressuscitado. Aquele que a loba já saiu com ele, né? Já saiu com o lobo lá. Você é forte, plena, criativa, leal e conhece seu território. Delimita seus espaços, honra seu corpo e se defende. Confia na intuição e respeita seus ciclos naturais.
Tem dentes para dizer o que pensa, garras para agir e liberdade para falar, sentir raiva e criar. Dá-se o direito de sentir alegria, explorar, cheirar a vida e ignorar as exigências de submissão e bom comportamento. Qual é o estado do relacionamento com o self instintivo? Mais uma reflexão aqui, tá? Os sintomas de desconexão são claros, né? Esses todos que a gente já falou: sentir-se como um borrão da atividade, viver em inércia, sofrer de confusão ou amordaçar a própria criatividade. Se você serve a todos e negligencia a si mesma, seu vínculo está rompido. Uive para restabelecer seu território. Reative sua intuição para cheirar situações perigosas e fixar limites inegociáveis. Reconectar-se ao self instintivo é voltar para casa, é lembrar quem você é, antes que o mundo diga quem você deve ser. Então, é estarmos no controle da nossa vida, né? Nós estamos no volante e não os outros, né? Nós, para que a gente possa estar nesse controle da nossa própria vida, nós precisamos, então, assumir as consequências, né? Daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente é. E não ter medo. A gente não precisa que se orgulhem de nós. Nós precisamos nos orgulhar de nós mesmas. Nós precisamos nos sentir bem a gente mesma. Não adianta os outros terem olhos lindos e maravilhosos para a gente não se sentir bem, a gente se sentir quase um nada, sem voz, até sem personalidade, né? Uma pessoa completamente vulnerável, porque não é o que realmente é, de verdade, né? Não é aquilo que se é. Tá aqui. Síntese do texto. O texto nos mostra que quando uma mulher se afasta de sua essência instintiva, perde o contato com sua força criativa, sua intuição e seus ciclos naturais, ficando enfraquecida e desconectada de si mesma. Então, psique instintiva é a sabedoria interna que sente, intui, sonha e guia. Perdê-la é ignorar a voz da alma. Destruição parcial. A mulher continua funcionando, mas se sente vazia, desconectada, como uma árvore sem água nas raízes. Poderes naturais. Está muito pequeno aqui. Criar, nutrir, proteger, adaptar-se e renovar-se são dons que não florescem quando a conexão interior é rompida. Fonte de origem. É o lugar interior da essência, onde vivem os valores verdadeiros e o sentido da própria existência. Esterilização simbólica. Não é biológica, mas psíquica e criativa. Perde-se a capacidade de sonhar, criar e reinventar-se. A mulher está passando por isso, né? Uma grande esterilização já há séculos. Subordinação externa. A cultura, o intelecto e o ego silenciam a intuição e geram desconexão, esgotamento e ansiedade.